Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Você já parou para avaliar as transformações que a oração permite em nossa vida? Você já viu isso acontecendo com outras pessoas? Uma transformação grande por conta de uma oração, uma mudança completa realmente pode acontecer quando nós fazemos uma oração. Hoje nós vamos falar rapidamente, acredito, a respeito exatamente desse assunto. Eu creio que será abençoador para a sua vida e então você poderá também compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Além, claro, de deixar a sua curtida nesse vídeo, pois isso acaba sendo um investimento missionário até mesmo sem custo financeiro para você. Pois isso pode fazer com que a plataforma note o vídeo como interessante, por receber interações, curtidas, comentários. E isso fará com que esta plataforma mostre este conteúdo para mais pessoas, alcançando mais pessoas com esta mensagem. E se você gosta desse tipo de conteúdo com meditações a respeito da Bíblia, faça sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando. Geralmente, as mensagens que eu trago por aqui, elas são mais curtinhas. Mas algumas podem até ser maiores, mas mesmo as curtinhas possuem muito conteúdo bíblico. E se você gosta disso, você está no canal certo. Falando de oração, ela é parte importante na vida cristã. É um tempo que nós dedicamos para conversar com Deus. O sinal não cai, a bateria não acaba e Ele sempre está pronto para nos ouvir em qualquer momento, dando-nos uma resposta, porque sempre nós teremos isso do Senhor, uma resposta. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, ou Ele pode dizer, espera um pouco e aí nós vamos conversar sobre isso. Mas sempre nós teremos uma resposta da parte do Senhor. A oração, então, é muito importante na vida do cristão e ela é mais do que simplesmente ficar falando com Deus. Esse é um tempo que nós também vamos ouvir respostas. Muitas vezes, eu nem tinha terminado uma oração, eu estava com o meu coração em uma direção de entendimento já, e claramente eu ouvi uma resposta que ia em uma direção completamente diferente daquela que eu já estava imaginando. Se fosse algo da minha cabeça, eu continuaria na direção que eu estava pensando. Mas mudando completamente o rumo, e ainda algo que eu nem tinha pensado originalmente, aí eu entendo que naquele momento a oração foi, que eu estava falando com Deus, eu recebi uma resposta realmente, e que o Senhor então falou comigo exatamente naquele instante. Por isso eu entendo que a oração é muito mais do que falarmos com Deus, mas nós podemos também ter respostas da parte do Senhor. Mais que entender uma resposta depois da oração em outros acontecimentos. Da mesma forma que nós precisamos orar, nós precisamos de comida, de água, então nós precisamos realmente de oração. E pensando a respeito da oração e suas transformações, pensando num exemplo na Bíblia, claro, nós vemos, por exemplo, Daniel, quando ele orou ao Senhor, no momento em que foi decidido que não era para pedir nada para ninguém, somente para o rei Dario. Nós lemos essa história lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, e eu recomendo que você faça essa leitura, mesmo que você já conheça essa história. Era uma situação um tanto quanto injusta, mas ele podia sofrer punição por desobedecer aquela lei. Eu entendo que a grande diferença nesse momento foi o fato da lei tentar colocar o rei no lugar de Deus. Se a lei fosse injusta, fosse ruim, como tantas que existem, mas não atentasse diretamente contra Deus, deveria ser obedecida simplesmente. Mas no caso dessa lei, nos dias de Daniel, ela ia completamente contra Deus. Mesmo diante de uma situação onde a punição poderia se tornar realidade, Daniel orou. E mesmo punido, o Senhor cuidou de Daniel. Houve uma transformação aqui naquele momento, de condenado à morte por desobedecer uma lei injusta contra Deus. Daniel foi cuidado e testemunhou o poder de Deus para outras pessoas. A oração transforma as situações em nossa vida. Eu contei lá no começo que em oração já ouvi respostas completamente diferentes do que eu estava pensando naquele momento a respeito daquele assunto que eu orava. Houve uma transformação também naquele momento, mas eu gostaria de saber a respeito das orações que você tem feito.
Há uma situação em que você gostaria de testemunhar que aconteceu em sua vida a respeito da transformação que a oração realizou na sua caminhada? Use o espaço de comentários que nós temos aqui na plataforma para deixar o seu testemunho. Eu gostaria de ler o seu testemunho, louvar ao Senhor por isso e, usando o que a plataforma nos permite, curtir o seu comentário e dar aquele coraçãozinho para o seu testemunho. Vamos espalhar essa notícia. A oração permite transformações. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.